Esse videocast é um produto educacional desenvolvido como parte da minha dissertação sob orientação do professor Dr. Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos. Aqui vamos conversar sobre o ensino de história antiga e suas contribuições para a educação omnilateral, crítica e integrada à realidade da EPT, com um dos grandes nomes de história antiga do Brasil, o professor pós-doutor Pedro Paulo Funari. Sejam bem-vindos ao nosso videocast. No quarto episódio, vamos conversar sobre a presença da história antiga nos currículos e nos materiais didáticos. O que essa presença ou ausência revela sobre as políticas educacionais e sobre o papel da história na formação integral dos alunos. Um episódio para pensar o currículo como espaço de possibilidades e emancipação. De que maneira o estudo da história antiga pode ajudar os estudantes, tanto da educação básica quanto da educação profissional e tecnológica, a desenvolver um pensamento crítico e reflexivo sobre o mundo contemporâneo? Sei que você falou muito disso. Você poderia citar alguns exemplos práticos? Eu li em um texto seu, do livro Novos Combates da História, e você fala muito sobre dois pontos que eu achei importante, que é a questão do racismo e o papel das mulheres na sociedade. Como que a gente pode trabalhar com isso? Se você pudesse, né, citar esses exemplos também. Você tem razão, Tuane, que esses pontos que você mencionou são muito relevantes. Nesse Novos Combates pela História, da editora Contexto, organizado pelo Jaime Pinsky, existem diversos artigos ali que buscam justamente reflexões críticas que possam ser utilizadas na sala de aula. Eu acho que isso, o livro como um todo, é muito útil. Agora, especificamente sobre a antiguidade, o que eu vou dizer é que justamente esses temas do presente, do nosso presente, como você citou esses dois que são fundamentais, o racismo ou seja, a questão da racialização, né, e o combate ao racismo, por um lado, e por outro lado, a participação social da mulher na sociedade. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais. Por quê? No racismo, eu citei um pouco em pergunta anterior, quando eu estava falando em diversidade, porque eu mesmo falei ali que não existia essa pureza étnica almejada pelos racistas. Isso eu citei, né, na resposta anterior. Então, quer dizer, o racismo, ele parte de alguns pressupostos de pureza étnica, racial, biológica, que não encontra fundamento em nenhum momento da história, mas mais especificamente na antiguidade. Então, eu acho que aí entra muito o papel do ensino da antiguidade. Por exemplo, um exemplo que eu acho sempre vale a pena citar, porque é muito paradigmático, é o caso do Egito Antigo. O Egito Antigo é uma civilização das primeiras da história da humanidade, talvez a escrita mais antiga, se não a mais antiga, talvez a segunda mais antiga, não se sabe, se entre a Mesopotâmia e a egípcia, mas de qualquer maneira, língua muito antiga, 3.000 a.C. Agora, o Egito é uma civilização africana. Esse é o ponto que tem que ser destacado e que serve nessa questão antirracista. Por quê? Porque o Egito é uma civilização surgida, a língua egípcia é uma língua do norte da África. Essa civilização
deriva do continente africano, principalmente as pessoas que foram para as margens do Rio Nilo quando o Saara deixou de ser uma floresta, porque o Saara era uma floresta. Depois, com o último degelo, há 10 mil anos, pouco mais de 10 mil anos, foi gradativamente, essa floresta foi se tornando um deserto. Com isso, essas populações africanas do norte da África foram indo para o Vale do Nilo. Então, uma civilização africana. Mais ainda, essa civilização, não só a língua é africana, tem ligações com as línguas atuais no norte do Saara, mas ao sul também do Saara, mas além da língua, diversos aspectos culturais, religiosos, que são africanos. Então, isso é importantíssimo, porque demonstra que a ideia racista de evolução do homem branco, ocidental, etc., e que estaria lá no Egito Antigo, é uma falácia, porque o Egito Antigo era africano. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é o caso das mulheres, que eu acho também muito relevante pelo fato de que, quando, muitas vezes, até com boas intenções, fala-se muito em patriarcado e em dominação masculina. E existe patriarcado? Existe dominação masculina? Existe. Hoje. Existe. Mas isso não muda que as mulheres sempre tiveram protagonismo, mesmo quando tivessem restrições, que efetivamente tiveram, e ainda tem. Né? Então, as duas coisas não podem ser separadas. As restrições, o domínio, o patriarcado, mas o protagonismo, a contrapelo, quer dizer, no sentido contrário. E aí a antiguidade serve muito, porque aí a visão que muitas vezes se tem da antiguidade é que, da antiguidade não, do presente é que as mulheres sempre foram dominadas, elas sempre viveram num patriarcado. E aí você vai para uma sociedades antigas, e você verifica que, mesmo nas mais patriarcais, como a romana é patriarcal, inclusive daí que surge o termo, né? Pater familias é o pai da família, é o proprietário, digamos assim. Teria direito de vida e morte sobre a mulher e os filhos. No entanto, na aula de história se pode verificar a importância da participação da mulher na sociedade romana. Proprietária, embora ela teoricamente não pudesse ser proprietária, ela era proprietária, ela fazia campanha eleitoral, embora não pudesse ser votada. Né? Ela tinha influência, vemos em túmulos, inscrições lapidares e também com relevos, as mulheres, junto com o marido, exercendo a profissão. Eu citei já anteriormente uma pintura pompeiana, mas tem muitas outras que não são só de Pompeia, mas são de diversos lugares, inscrições e sarcófagos, em que a mulher tem uma posição muito importante. Então, bom, sem contar, podemos pegar também a literatura antiga, por exemplo, um exemplo bom que pode ser usado no ensino médio é Ovídio, que ele tem um livro chamado A Arte de Amar, que é uma espécie de manual de galanteio, que tem em português tradução, diversas traduções boas, e ele mostra o protagonismo feminino. Né? Então, ao lado de um misógino, como um poeta marcial, você pode pôr um Ovídio, que mostra o outro lado, mostra o protagonismo feminino. Então, assim, eu vejo que qualquer parte da história serve para isso, mas a antiguidade em particular. Por quê? Pelo fato de que, muitas vezes, as pessoas de hoje, reacionárias, digamos assim, dizem, mas sempre foi assim, veja lá em Roma, veja lá na Grécia, a mulher era segregada, etc, etc. Aí você vai lá e fala, olha, não, crianças, vejam aqui, as mulheres não eram assim
os homens não viviam dessa maneira, não havia o racismo biológico, etc, etc. Então, eu acho que é fundamental, Tuane, essa questão de atuar, e por isso que o livro chama-se Combates, porque significa contra a manipulação e o abuso do passado. Bom, para finalizarmos, né? Como o senhor avalia a presença da história antiga nos materiais didáticos e nas orientações curriculares atuais? Há lacunas ou avanços a destacar? Boa pergunta conclusiva essa sua. Eu acho que tem... Bom, em termos de currículo, há um lado bom e o lado ruim, como tudo, né? O lado bom é que justamente o tema continua despertando muito interesse. E os professores têm esse interesse, e as crianças também, principalmente no ensino fundamental, no qual a criança ela vive da curiosidade, da pergunta. Por quê? Como é que era? Então, portanto, a respeito por esse ângulo, e o material didático, como eu já havia mencionado, também tem apresentado cada vez mais, não só boas informações, como um olhar crítico sobre a antiguidade. De tal maneira que, nesse aspecto, eu sou muito otimista. E o lado negativo? O lado negativo é justamente essa tendência presentista, tecnocrática, que considera que a reflexão é perigosa. Quer dizer, então, conhecer Platão, Aristóteles ou qualquer outro faz a pessoa pensar. Eu citei Aristóteles e Platão porque são da antiguidade, mas poderia citar outros. De tal maneira que o estudo da antiguidade ele tem sido muitas vezes deixado de lado, até não só pelos tecnocratas, pela ideia de que a pessoa tem que estar só no presente, mas até mesmo no interior da nossa disciplina, por aqueles que acham que a profundidade histórica do Brasil seria suficiente. Quer dizer, então, começar em 1500, talvez até em 1822, quando se torna um país independente. De qualquer maneira, essa centralização só no Brasil, ela é o problema, digamos assim, é um problema, porque desvincula o Brasil, no presente e no passado, dessa antiguidade, Idade Média, moderna, porque o Brasil não existe senão no contexto moderno. A América Latina também não existe sem contexto latino-americano. A África, porque nós tivemos aqui uma forte mão de obra forçada vinda da África, portanto, a nossa cultura tem muito de africano, e precisaríamos conhecer o continente africano, né, melhor, e mesmo a Ásia, não só pelo fato de que hoje a Ásia, China é uma grande potência, mas desde, no mínimo, a modernidade, que esse Oriente chega aqui de maneira direta, né, por meio, inclusive, da porcelana chinesa, por exemplo. Então, sim, eu acho que, para concluir, eu diria o seguinte, Tuane, que nós estamos muito bem, de um lado, temos muitas pessoas que trabalham com história antiga na universidade, muitos professores na rede que podem desenvolver esse tema, gostam de desenvolver, alunos também. Por outro lado, existem pressões, tanto de fora da disciplina quanto de dentro, para restringir. Por quê? Como eu disse, de fora é a ideia tecnicista, quanto menos humanidade a criança tiver, melhor, porque ela vai estar lá centrada, né, no cabresto.
no trabalho supostamente técnico e neutro, quando não existe isso, né? As aulas que sejam de engenharia civil, ela não é técnica e neutro, porque o que você vai construir, em que circunstâncias você vai construir, não é técnico e neutro, ele é histórico também, e até filosófico. Então, e o segundo lugar é no interior da disciplina, que nós temos que mostrar sempre para os nossos colegas que a antiguidade, ela diz respeito ao presente e, portanto, ela não pode ser simplesmente deixada de lado. Então, com essa mensagem final, eu gostaria de agradecer muito, Anne, pela sua oportunidade e dizer que eu saúdo de novo essa sua iniciativa, porque eu acho que o grande desafio hoje para os professoras, é justamente conseguir espaço para desenvolver as suas propostas. Muitas vezes somos tolhidos por circunstâncias alheias às nossas vontades, né? Então, também cabe a nós lutar para que nós possamos ter essa possibilidade de atuação.